noite a todos. Que alegria podermos estar juntos novamente na casa de Deus para adorá-lo, cultuá-lo e aprender um pouquinho mais dos planos de Deus para nossas vidas. Eu confesso que estou um pouquinho nervoso. Último dia da nossa programação de família, a gente vai ficando, tem que encerrar com a chave de ouro, né? Mas quem sou eu para fazer chave de ouro? Mas então eu quero estender também as boas-vindas a quem está em casa, quem não pôde estar presente aqui. Que Deus também esteja contigo, abençoando nesse momento de adoração. Nosso texto de meditação será 1 Samuel, capítulo 17. No entanto, para entendermos melhor o que vai ser exposto, eu tenho que voltar um pouquinho ao capítulo 16. Eu confesso para vocês um detalhe também. Eu tenho a maior dificuldade de dar título a sermão. Não sei porquê. As pessoas ficam, qual o título do sermão? Eu falei, não sei, eu fiz o sermão, mas eu não sei o título. Mas dessa vez, foi a primeira vez que eu comecei um sermão pelo título. Comecei com o título e desenvolvi o sermão. Espero que dê tudo certo, né? O tema dessa noite será oportunidades. Você sabe o que é oportunidade? Você já teve oportunidades na vida? Oportunidades são aqueles momentos favoráveis que aparecem para nós de vez em quando, né? E que se nós tivermos inteligência, poderemos aproveitá-los e aplicá-los em nossa vida. A vida é feita de oportunidades. Quando nós somos mais novos, nós temos mais oportunidades. E por termos muitas oportunidades, aparecerem tantas oportunidades, nós sempre ficamos assim, não, depois eu faço, depois eu quero, eu escolho isso aqui, depois eu defino. Só que tem um detalhe, de acordo com o tempo vai passando, nós vamos nos envelhecendo, as oportunidades também vão se rareando, vão ficando mais difíceis. Então, oportunidades são situações favoráveis que nós devemos ter inteligência e sabedoria para aproveitá-los. Os romanos, na sua mitologia, diziam que a oportunidade era uma mulher alada, linda, com um tufo de cabelo na frente, apenas, ela era careca o restante. Ou seja, ela vinha voando rápido, e quando você a via, que era a oportunidade, você tinha que agarrá-la pelo tufo. Porque se você não agarrasse imediatamente, ela passava e você não conseguia mais pegar, porque ela não tinha mais cabelos. Então essa aqui é a mitologia romana. Na grega era um homem, mas eu prefiro a mitologia romana, tá bom? Então, a oportunidade vem para todos nós. Ninguém pode dizer assim, eu não tive oportunidade na vida. Todos nós tivemos oportunidades. Podem ser oportunidades maiores, grandiosas ou não, mas todos nós tivemos oportunidades na vida. Deixa eu contar uma historinha para vocês, uma historinha familiar. Meu avô tinha uma fazenda lá no sul da Bahia, uma fazenda de cacau. E ao lado da fazenda dele tinha uma pessoa chamada Dr. Gilson. Dr. Gilson tinha uma fazenda muito maior e melhor do que a do meu avô. E os dois eram muito, mas muito amigos. E certa vez o Dr. Gilson falou assim, olha, eu estou pensando em vender minha fazenda, mas eu quero vender para você. Eu falei, que é isso, doutor? Quem sou eu para comprar essa fazenda? Essa fazenda é muito grande, muito cara. Não, mas compro. Não tenho condições não. Não tenho como pagar essa fazenda. E o Dr. Gilson sempre insistia com ele. Passou 1 ano, 2 anos, até que um dia o Dr. Gilson vendeu a fazenda, né? Aí, quando vendeu a fazenda, meu avô ficou sabendo pelo preço que foi vendida. Ele falou, por esse preço eu podia pagar. Ou seja, uma oportunidade que se apresentou, mas ele não soube o quê? Aproveitar. Nós temos várias oportunidades na vida. Eu estou vivendo aqui uma oportunidade de Deus. Não sei se vocês sabem, mas eu estive muito mal no CTI, passando por momentos difíceis, né? Mas Deus me concedeu mais um tempo de vida. Não sei quanto tempo vai ser, mas eu quero aproveitar essa oportunidade e viver bem. Meus planos agora são de um dia para o outro, mas eu quero viver e viver bem. Então, o nosso tema de hoje vai ser sobre oportunidades. No capítulo 16, verso 1, diz o seguinte: disse o Senhor a Samuel, você já lamentou o suficiente por Saul, eu o rejeitei como rei de Israel. Por que Deus foi assim tão incisivo com Samuel? Porque Samuel tinha ungido o primeiro rei, ele tinha um carinho muito grande por Saul, mas devido às circunstâncias, Saul se perdeu no plano de Deus e acabou deixando os planos do Senhor de lado e fazendo a sua própria vontade, e nós sabemos o que aconteceu com ele. Mas Samuel ficou prostrado, abatido com aquela situação, porque ele amava Saul. Mas o Senhor falou, até quando você vai ficar se lamentando por Saul? O que eu quero dizer é o seguinte,
Quantas pessoas você conhece ou já viveu essa experiência de estar preso ao passado, ficar achando que o passado que era bom, e a pessoa fala assim: no meu tempo é que era bom, no meu tempo os jovens eram assim, no meu tempo a igreja era assado, sempre se referindo ao quê? Ao passado. E sabe qual é o problema? Que quando você vive o passado, fica preso ao passado, você não vive o presente, e se você não vive o presente, você não pode construir um futuro. Então você tem que, o passado foi bom, ótimo, não foi bom, aproveite as lições, mas viva o que Deus te deu, o seu presente. Este é o presente que Deus nos dá a cada dia. E falou o seguinte: você agora vai a Belém, vai ungir uma pessoa lá. E Samuel foi, obedeceu. Não vou entrar em detalhes porque não este é o foco do sermão. E foi lá e chegou a Belém. Belém sempre foi uma cidade pequena, uma cidade muito pequena, nos tempos de Jesus, e muito menor ainda no tempo de Davi. E hoje, para você ter uma noção, ele tem menos de 30 mil habitantes, a cidade de Belém. Tantos anos depois, né, ainda tem poucas pessoas ali. Então ele chegou lá, era um local pequeno, era quase que um vilarejo nos dias de hoje, mas era considerado uma cidade. E ali todo mundo ficou amedrontado com a presença do sacerdote, né, do profeta de Deus. É de paz a sua vinda? É de paz. Eu vim aqui agora, vamos fazer aqui um sacrifício, né? Uma adoração a Deus especial. Venham todos. E ele falou assim: olha, Jessé, você venha e traga todos os seus filhos. Olha que distinção para Jessé, né? Ele chamou a todos, mas Jessé ele chamou pelo nome e disse para trazer todos os filhos. Quando chegou ali no sacrifício, na cerimônia, depois teve o almoço com todo mundo, né? Ele falou: cadê seus filhos? Estão aí? Ele trouxe, ele está aqui. Ele veio o primeiro, Eliabe. Quando Samuel olhou para Eliabe e falou: Deus escolheu bem agora, olha que homem forte, olha que homem inteligente, olha que homem sábio, que tem um porte elegante. Este é o homem que Deus escolheu. Mas Deus falou o seguinte: porém o Senhor disse a Samuel, verso 7, não atentes para a sua aparência, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Esse verso, Vigílio, traz para mim uma alegria muito grande, sabe qual é? Porque o Senhor diz que não vê o exterior, porque se fosse olhar pelo exterior, eu e mais um batalhão de pessoas não iam para o céu. Mas Deus olha para o nosso coração, Ele sabe o que está passando, o que você está sentindo, o que você está se tocando agora. Ele olha para você e conhece o teu interior. Ele te valoriza pelo que você é e não pelo que você aparenta. Ele quer transformar a sua vida para você se tornar cada vez mais semelhante a Jesus. Então Deus falou isso para ele. Então Samuel falou assim: não é esse, vem o próximo. E viu Abinadab. Agora o Senhor acertou. Olha que homem elegante, homem de porte, homem que demonstra assim uma autoridade. E Deus falou: não é este. Veio o próximo, Samar. Outras traduções trazem um nome diferente, mas quase em geral é Samar. E ele olhou assim: agora, olha que linha, olha que testa avantajada, esse é um homem sábio. Gente, estou contextualizando, tá bom? Esse é um homem sábio, um homem inteligente. Olha só que Deus tem um bom gosto, né? Não, também não é esse. E veio o quarto, veio o quinto, veio o sexto e veio o sétimo. E Deus falou: não são estes. Quando você acessa os originais, as palavras de Deus, desculpe-me, as palavras de Samuel a Jessé são as palavras um pouco irritadiças. Assim, eu não falei, traduzindo, né? Você não falei para você trazer todos os seus filhos? Vocês estão todos aqui? Eu falei: não, tem um ainda. Mas ele está lá cuidando das ovelhas. Vai buscá-lo. Nós não vamos comer enquanto não vir. E agora chega aquele garoto, rapaz jovem, adolescente para a época, né? Da época, cabelos ruivos. Uma característica do adolescente é que às vezes ele fala grosso, às vezes fala fino, magrinho, pele tostada do sol, chega ali com a roupa de pastor, cheirando a ovelha ainda, que ele não se preparou como os outros filhos, ele veio direto do campo por ali, e Deus falou: é este, pode ungí-lo, porque Deus vê o interior, vê o coração, não vê o que nós aparentamos ser. Agora, você imagina Davi como deve ter ficado? Um banquete, Jessé foi convidado nominalmente, foi pedido para que trouxesse toda a sua família, e vieram todos os filhos, menos Davi. Por que Davi não veio?
Foi esquecido? Foi rejeitado? Menosprezado? Diminuído? Por quê? Vocês já pararam para pensar? Por que ele não veio? Queridos, Davi tinha tudo para se tornar uma pessoa recalcada, né? Uma pessoa problemática. Minha família esqueceu de mim, minha família abandonou, minha família não se lembra de mim. Mas não, ele passou, superou aquilo. Então, mesmo que a sua família esqueça de você, mesmo que sua família não te valorize, mesmo que sua família não te apoie, acredite que você tem um Deus que cuida de você, um Deus que zela por você, um Deus que olha por você, um Deus que tem planos para você na sua vida. Acredite nisso. Deus tem planos para você hoje, não amanhã, hoje Deus tem planos para você. E agora vem Samuel e unge a Davi como rei. Já pensou a situação de toda Jessé como deve ter ficado, né? Meu filho mais novo, eu pensava que seria esse, aquele, não, mas foi o mais novo. Muito bem, acabou a cerimônia, Samuel voltou para Rabá, e agora ficou ali, Davi, trabalhando de volta ao campo, e houve uma guerra entre os filisteus. Os filisteus e o povo de Israel eram uma nação muito interessante. Às vezes os filisteus estavam, e era sempre em março, na primavera, tá? Às vezes os filisteus estavam guerreando contra Israel, e às vezes Israel estava guerreando contra os filisteus. Sempre, todo ano, acontecia a mesma coisa. E houve uma batalha novamente. E eles vieram marchando, os filisteus com seus exércitos, vieram marchando pelo vale até o vale de Socó. O nome do original é Vale da Fronteira Sangrenta. Por outro lado, Saul convocou as 12 tribos, tocou as trombetas, veio com seus exércitos, marchando e ficou do outro lado do vale. Cada exército de um lado do vale, e o vale ao centro, onde ocorreria a batalha. Ficaram ali para a batalha. E de repente, quando os exércitos perfilados para começar a luta, não é? Aqueles tambores tocando para você ficar motivado, pilhado, né? Para você entender, vocês percebem quando vão à academia, as músicas de academia nunca é lenta, não é? É sempre bastante batida, ritmada, para você ficar pilhado e disposto, né? Então preparou, e agora sai um exército de lá e um exército de cá. Mas sai um gigante. E esse gigante faz algumas declarações interessantes. Mas nesse meio tempo, Jessé chamou Davi e falou: Davi, vai lá ver como estão seus irmãos, me traga notícias dele. E ele foi. Levou-se um tempo caminhando até o local e chegou lá. Havia 40 dias que eles estavam nesse momento de batalha. No momento que Davi chega, é o momento que ouviram o gigante falar. O nome dele era Golias. Ele falou assim: vocês não são servos de Saul? Eu sou filisteu. Para que nós ficarmos lutando, brigando aqui? Para que nós ficarmos essa confusão toda aqui? Vai ter tantas pessoas mortas, tanto sangue, vai ter tantas viúvas, tantos filhos que vão ficar órfãos. Não precisa de tudo isso, não. Vamos fazer diferente. Vamos fazer uma batalha mais diferente. Vamos fazer um duelo, na verdade. Eu sou o campeão dos filisteus e vocês tragam um campeão de Israel para poder lutar comigo. E quem vencer, os outros povos se submeterão ao vencedor. Pensando bem, não é uma proposta boa, doutor Souto? Para que morrer 10, 12, 20 mil pessoas? Se poderia morrer no máximo um. Não seria melhor do que tanto sangue derramado? O mundo faz muitas propostas, né? O mundo faz propostas para você. Mas o que o mundo não diz é que a cada proposta feita, sempre tem um gigante por trás. Quem vai lutar contra o gigante? Um homem de quase 3 metros de altura. A sua couraça e o seu capacete pesavam 60 quilos. Só a lança, a ponta da lança era de ferro, pesava 7 quilos. O mundo te oferece o seguinte: olha, sexo, depois do casamento, só que é isso, sexo é uma necessidade física, não tem problema nenhum, é natural, é a tua biologia. O quê? Você vai deixar de beber com a gente lá na noite, só beber com um traguinho, só para animar, para descontrair. O quê? Você está sendo honesto nesse caixa que sobra sempre dinheiro, ninguém vai se perceber. O mundo sempre traz propostas, mas as propostas do mundo sempre são terríveis, porque atrás da proposta tem sempre um gigante pronto a te derrotar, pronto a te destruir.
E o povo estava amedrontado. Cada dia, 2 vezes por dia, os exércitos se perfilavam, Golias falava a mesma coisa e os israelitas voltavam para trás, cada um ia para a sua tenda, porque ninguém tinha coragem de enfrentar o gigante. Que situação complicada, né? E nesse meio tempo, quando Davi chega, é o momento que Golias estava fazendo essa ameaça. Imagina como que estava o exército, né? A moral do exército, todo mundo lá embaixo, 40 dias ouvindo humilhações, ninguém se preparando para lutar, e ninguém queria lutar contra o gigante. E Davi ouviu aquela conversa, e ele vê, passam por ele os soldados que estão saindo da batalha. Você viu aquele gigante? Você viu aquele gigante? Olha, o rei falou que quem vencer aquele gigante vai dar grandes presentes. Bom, olha, o rei falou que quem venceu o gigante, além de ganhar presentes, não vai pagar mais nenhum imposto. Imagina agora você não pagar mais IPTU, ISS, ICM, imposto de renda, livre de tudo. Não era só para você, para a sua família também. Que maravilha. O rei falou, inclusive, que quem venceu o gigante vai dar filha em casamento. Às vezes a gente não percebe alguns detalhes na história de Davi. E não quero que vocês pensem que eu estou desvirtuando a história de Davi. Tenham paciência até o fim. Mas naquele instante fez plim na mente de Davi. Qual o futuro de Davi? Ele pensou, né? Qual o futuro dele em Belém? Você pode pensar assim, não, ele era pastor de ovelha, mas todo mundo era pastor de ovelha. Era a profissão de toda criança começava sendo pastor de ovelha. É igual quando as crianças, bota água na geladeira, é sua responsabilidade, coisa simples, todo mundo sabia fazer. Não, mas ele também era músico. Músico não ganhava dinheiro hoje, também não ganhava naquele tempo. Não, ele podia ir para o exército, ele podia ser do exército também. Podia, inclusive tem 3 soldados, 3 irmãos dele que faziam parte do exército. Mas naquele tempo o exército levava a sua própria comida, tinha suas próprias despesas, e se fosse vencedor ganhava um prêmio. Vocês se lembram na batalha de Joabe contra Absalão? Que um soldado viu ali Joabe pendurado pelos cabelos, né? E Joabe falou assim, olha, se eu te der um presente para você, eu te daria um cinto de presente se você tivesse matado Joabe e daria algumas moedas de prata. Olha que presente, isso porque se tornaria um herói. Então, ser do exército, só se você fosse um grande general. Então, qual o futuro que tinha Davi em Belém? Pensa bem. Ele era o 8º filho de Jessé. A herança naquela época ficava a maior parte para o filho mais velho, que passava a ser o administrador de todas as coisas. Era o chefe do clã. E depois era dividido entre outros, proporcionalmente. No final de tudo ia sobrar uma ovelha ou uma cabra para Davi. Era tudo que sobrava para ele. Mas naquele momento, quando falou assim, olha, o rei falou que quem vencer aquele gigante vai ganhar um presente, vai ter isenção de impostos, vai casar com a filha do rei e vai ter um outro livre de todas as sanções, né? Ele deu aquele plim, é hoje. Enquanto todos estavam vendo um problema, Davi estava vendo uma solução. Eu não vou ficar mais correndo atrás de cabra nem de ovelha durante o dia. Eu não vou ficar passando mais, ficar o tempo todo lá no sol. Eu não vou ficar agora dormindo tarde, correndo atrás de ovelha que não veio para o redil. Ele percebeu a mudança. Ele falou assim, não, você está fazendo uma aberração. Calma, espere a história contar. E ele pergunta agora para outro soldado, o que farão para aquele que venceu o gigante? E o soldado fala a mesma coisa, ele vai para outro, fala a mesma pergunta. Davi não tinha problema de entendimento, ele era uma pessoa muito sábia, uma pessoa muito entendida, mas ele sai perguntando de um para o outro. Quem percebe o que está acontecendo é Eliabe, seu irmão mais velho. Falei, bem sei o que você está fazendo aqui, eu conheço o teu coração, eu sei o que você está passando na sua cabeça aqui. E ele assim, todo, que nem aquele desenho animado, o filme, né? O que eu fiz agora? Que você não tem paciência comigo? Né? Você não está, o que eu fiz agora? Mas ele percebeu. Olha o detalhe. Logo depois, Davi é conduzido à presença do rei. Mas por que conduzido à presença do rei? Por quê? Porque naquela cultura, naquela época, quando você fazia a mesma pergunta para um, a mesma pergunta para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto, e ficar perguntando a mesma coisa, significava que você estava se prontificando a exercer aquela função. Eliabe percebeu, por isso que ele reclamou, né? Você veio para cá só para ver a batalha. Então agora foi levado. Só um detalhe. O que Eliabe era de Davi mesmo?
Então perceba, no primeiro momento, Davi foi esquecido pela sua família. Agora ele foi recriminado por seus irmãos. E quantas vezes nós somos recriminados por nossa família? Tanto a família carnal quanto a família espiritual. Às vezes acontece isso. Nós somos criticados, nós não somos compreendidos e as pessoas falam contra nós. Mas Davi era firme, ele era jovem, mas era firme, ele era maduro. E ele falou, vou assim mesmo. E agora quando falaram para Saul, Saul, tem um jovem aí que está se prontificando a trazer aqui, a fazer a batalha, ele vai lutar contra Golias. E agora Saul ficou todo contente. Até que enfim apareceu uma pessoa capaz para lutar. Traga esse homem para mim, traga esse homem que eu quero ver aqui. Aí mandam trazer, vem Davi. Magrinho, jovem, voz mudando, falando grosso, falando fino, uma frase começa grosso, termina fino ou vice-versa. Cabelos ruivos, pele crestada pelo sol, roupa de pastor, sandálias de pastor, nenhuma arma na mão. Quando Saul olha para Davi e fala assim, meu filho, que decepção. Eu pensava que ia entrar agora um guerreiro, preparado para lutar, para vencer aquele gigante. Vem você, um menino, você não pode lutar com ele não, meu filho, você é uma criança. Não, espera aí. Lembra que eu falei que era uma oportunidade que Davi viu? Deixa eu dar uma pausa aqui para vocês. Não adianta esperar por oportunidades se você não está preparado para recebê-las. Não adianta você ter oportunidades na vida se você não está capacitado. É muito bom querer ser o presidente da Caixa Econômica. É muito bom, mas se você não souber fazer 2 mais 2, você não chega lá. Eu estou até minimizando, Mas se você não souber matemática, você não saber administração, você não chega lá. Então a oportunidade pode aparecer, mas você precisa estar capacitado para isso, preparado para isso. E nós vemos pessoas hoje em dia querendo oportunidades, mas faltam de preparo, falta de capacidade, falta de entendimento para exercer aquilo que eles pensam que podem ser. Mas agora então, Davi agora começou a vender seu peixe, como diz nada. Não, eu sou pastor, sim, eu sou pastor, mas olha, eu já matei um urso, já matei um leão, e eu peguei até pelas barbas dele, e enquanto ele não soltou a ovelha, eu não larguei, e recuperei as ovelhas todas para mim. E a situação de Davi, de Saul, era tão desesperadora, que ele ficou assim, a única pessoa em Israel, a única pessoa que se prontificou a lutar, é esse menino. E ele falou, vai você mesmo, Vamos lembrar uma coisa, Saul foi esquecido por sua família, foi recriminado pelos seus irmãos, e agora foi menosprezado pelo seu rei. Nem o rei, com o rei ele tinha capacidade. Se vocês lerem um pouquinho mais à frente, depois da batalha, Saul pergunta assim, para Abner, quem é esse jovem que está aí? Saul conhecia aquele jovem ou não? O que vocês acham? Sim ou não? Sim, porque inclusive era ele que ficava no palácio tocando a harpa para quando o espírito ruim vinha para Saul. Perceba que ele era tão desvalorizado que nem Saul o reconheceu. Não menosprezado, não reconhecimento. Mas Davi continuou persistente, não desistiu do seu objetivo. Então o rei falou assim, já que você quer ir, então faça o seguinte, pega a minha armadura, que é a melhor armadura que tem, coloque em Davi. E Davi colocou aquela armadura, aquele capacete, aquele escudo, e a espada ficou já meio torto, porque era muito peso para ele. E ele falou uma palavra que é muito interessante, falou assim, olha, tira, eu estou lendo na Bíblia, na linguagem de hoje, tira porque eu não estou acostumado a isso. Sabe, tem muitas pessoas que sonham viver a vida boa dos outros. Eu quero ter isso aqui, eu quero ter aquilo, e vivem magoadas, frustradas, perdidas, sonhando em ser o que o outro é. Davi poderia, olha que honra para Davi usar a armadura do rei, era uma honra ou não era? Lógico, era tudo que uma pessoa poderia ter, principalmente um jovem, era usar uma armadura, principalmente agora a armadura do rei, era uma honra dobrada. Mas ele falou, tira de tudo isso aqui, porque eu não estou acostumado a isso. O que ele estava acostumado? A usar roupas de pastor, a usar um cajado de pastor, a usar um embornal, alforje, como de acordo com o estado, você chama de forma diferente, de um pastor. Ele não quis ser Saul, ele quis ser Davi. E muitas pessoas querem viver a vida dos outros, o luxo dos outros,
Parece que você vê as redes sociais, né? Fica todo mundo invejando o outro, querendo curtida, e depois tentam fazer a mesma coisa, querendo ter iPhone 17, quando não tem dinheiro nem para ter um Motorola X. Então nós precisamos viver a nossa própria vida, a nossa própria essência, sermos realistas, vivemos o que eu sou. E se eu não viver o que eu sou, eu nunca serei feliz. Se eu não viver o que eu sou, eu nunca alcançarei outros objetivos, porque eu estou vivendo uma imagem, e imagem é coisa etérea, não se pega, não se apalpa. Então ele falou, eu vou, mas eu não vou com esta roupa, porque a armadura era de quem? De Saul. E a armadura de Saul só cabia em Saul. Mais tarde, Davi se tornou rei e teve uma armadura, e a armadura de um rei, mas ele agora sabia viver como rei, sabia manusear aquela armadura como guerreiro, como rei. Mas ele, naquele momento, ele sabia, eu sou um pastor e eu tenho que viver como um pastor. Nesse momento, os exércitos se perfilam novamente e vem Golias lá da frente, dá-me um homem para lutar comigo. E Davi agora foi comissionado para lutar. E Davi foi, os dois estão de um lado do vale, cada um do lado do vale, tinha um riachozinho no meio. Davi, ao passar no riacho, pega ali 5 pedras, coloca no seu alforje e vai em direção ao gigante. O gigante vê alguém saindo de lá, mas o que é isso aí? Quem está vindo para cá? Uma criança vem lutar comigo? Será que não falta homens nesse... Ele se sentiu menosprezado, manda uma criança para lutar comigo? Quem você pensa que é para vir lutar comigo com pau e pedra? Você pensa que eu sou algum cão, algum cachorro para você espantar? Eu vou matar você, vou dar a sua carne para as aves do céu. E Davi falou assim, eu vou contra você, mas eu vou vencer. Eu não estou entrando em detalhes na fala, tá bom? Eu estou querendo chegar a um objetivo. Mas uma outra pergunta, por que Davi pegou 5 pedras do alforje? Por que não 4? Por que não 6? Por que 3 ou 7? Muitos têm uma teoria que diz o seguinte, não, porque Golias tinha mais 4 irmãos gigantes. Realmente ele tinha, mas não estavam na batalha. Tanto assim que um desses irmãos de Golias foi morto muitos anos depois por um general de Davi. Então não essa batalha, não foi esse caso. Mas a Bíblia traz uma palavra que é muito interessante. Diz que Davi era sisudo de palavras, ele era equilibrado, ele era precavido. Ele não fazia simplesmente a conta do chá, ele fazia mais do que preparado. Então ele levou 5 pedras. Eu sei atirar uma funda, eu acerto bem com uma funda, eu levo, mas pode ser que eu erre. Pode ser, o gigante não vai ficar parado esperando para levar uma pedrada. Eu erro, então eu tenho o quê? A segunda. Mas se eu errar a segunda, eu tenho o quê? A terceira. Se eu errar a terceira, eu tenho a quarta. E se eu errar a quarta, da quinta ele não escapa. Não faça apenas a sua obrigação. Seja diferente. Porque José cresceu tanto? Porque ele foi além da sua obrigação. Ele cuidava com carinho, com zelo, fazia como se fosse para ele próprio. E todo bom funcionário é bem visto. Todo bom funcionário é valorizado. Mas aquele bom funcionário não faz só o que é determinado. Ele sempre faz algo além, ou algo melhor, ou algo com mais carinho, com mais amor. E Davi pegou as suas pedrinhas e foi em direção ao gigante. Pegou a primeira pedra, lançou, acertou o gigante bem na testa. E a Bíblia vem falando que o gigante caiu com o rosto em terra, morto. Não é isso? Morreu ali o gigante? Ou não? O que vocês acham? O gigante morreu ou não? Não morreu. O gigante ainda estava vivo. Ele simplesmente levou uma pedrada e ficou atordoado e caiu, não foi a nocaute, né? Caiu ali no chão. Davi, então, agora pega a espada do próprio gigante e vai lá e corta a cabeça, mata o gigante. Não faça apenas pensando que uma vitória, você já alcançou tudo na vida. A vida é feita de batalhas. Batalhas acontecem todos os dias. A vitória de hoje não serve para amanhã. Pode te preparar e te capacitar para você ser melhor amanhã. Mas hoje é hoje, amanhã será outro momento. Então não fique satisfeito com o que você é hoje, procure ser melhor. Não se acomode em ser um servo de Deus desse tipo. Amanhã você pode ser melhor. E cada dia nós vamos crescendo, cada dia nós vamos melhorando, crescendo de tal forma que um dia Cristo resplandecerá em nós. E nós, pela sua graça, um dia poderemos ser todos salvos.
Então agora Davi foi ali e matou o gigante. Não foi a pedrada apenas o fez cambalear e cair. Uma outra lição que nós podemos aprender agora com Golias. Como um homem tão experiente, que tinha alguém que carregava a sua armadura, um pajem de guerra, de armas de guerra, levava tudo aquilo, pôde ser derrotado por aquele garoto. Um garoto magrelo, pele crespada, ruivo ainda, falando grosso, falando fino. Por quê? Sabe, naquele momento ali, vamos aprender com Golias, né? Naquele momento ali, ele menosprezou Davi. Lembra, olha a história de Davi. Esquecido pela sua família, recriminado por seus irmãos, menosprezado pelo seu rei, e também pelos próprios inimigos também menosprezou. É interessante, ele tinha tudo para ser uma pessoa frustrada, não é, Virgílio? Uma pessoa que estaria consultando aí os psicólogos, não falando mal de você, nem dos psicólogos, né? Consultando o psicólogo, tomando um remedinho para dormir, quem sabe. Mas ele não se acomodou. Não era o mundo que dizia o que ele teria que ser. Ele que disse ao mundo, eu vou ser. Essa é a diferença. Não é o mundo, as pessoas engessando você dentro de uma capa para você ser aquilo. Não, é você, apesar do que as pessoas falam, apesar do que as pessoas acham de você, você construindo a sua própria personalidade, a sua essência, mostrando ao mundo quem você é. E você é um filho de Deus. Nunca esqueça disso. Você não é o que as pessoas dizem, você é o que Deus quer que você seja. E se você deixar se guiar por Ele, você será um vencedor em Cristo Jesus. Oportunidades, ocasiões favoráveis que nós podemos aprender, aproveitar, viver e crescer. Eu não sei qual a oportunidade que Deus está dando para você hoje. Pode ser um relacionamento melhor com a família, pode ser um relacionamento melhor na sua área de trabalho, pode ser um crescimento profissional, já falei trabalho, mas crescimento profissional, pode ser um desenvolver-se como ser humano, mas Deus te dá oportunidades, tanto dá oportunidades que Ele diz o seguinte, as minhas misericórdias se renovam todos os dias, a cada manhã, e cada manhã é uma nova oportunidade que Deus te dá, cada manhã é uma nova condição de vida que Deus te dá, cada manhã Deus fala, olha filho, isso aqui é para você, comece tudo de novo. Não, mas meu dia foi muito triste ontem, não importa, é hoje, comece hoje, escreva a sua história hoje, vamos construir juntos, e Deus está ao teu lado hoje, te dando uma oportunidade. Não vá para casa sem aceitar a oportunidade de Deus, porque entre todas as oportunidades, Ele também dá uma oportunidade chamada salvação, e essa salvação também é estendida a você, que está em casa nos assistindo, que está aqui presente neste momento. A salvação é a oportunidade de vida. É por isso que a Bíblia diz, se hoje ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, atendei o chamado, atendei o toque do Espírito, permita que Ele transforme, trabalhe em sua vida, para você ser uma nova criatura, preparada por Deus, preparada para morar no reino celestial. E Deus está falando com você nesta noite, Deus está chamando você nesta noite, para aceitar a oportunidade que Ele está te dando. Por favor, não saia daqui sem dizer sim para Jesus. Permita que Ele seja seu Deus hoje, permita que Ele seja seu Redentor hoje, permita que Ele seja a sua oportunidade nessa noite. Você deve estar pensando assim, mas esse sermão foi um sermão de autoajuda, um coach espiritual, só ajuda, faça isso, faça aquilo, né? A vitória, sabe onde está? No verso 45. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Coloque o Senhor dos Exércitos à frente, siga-o e a sua vitória será certa. Você gostaria de nessa noite colocar o Senhor como à frente? Podemos orar juntos então?
Deus bondoso, Deus querido, muito obrigado, Senhor, por esses momentos que passamos na Tua casa. Obrigado pelas oportunidades que nos concede a cada manhã, a cada dia, porque Teu amor é tão grande que se renova em todos os momentos e nós queremos aproveitar essa oportunidade. Nós queremos entregar nosso coração a Ti, para que o Senhor possa reinar em nossa vida, reinar em nossos lares, reinar em todas as nossas atitudes e ações, porque só assim seremos vencedores. Que Cristo Jesus possa estar em nosso lar em todos os momentos, que possamos respirar o Espírito Santo a cada instante, e assim sendo, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome, possamos ser testemunhas verdadeiras, testemunhas eficazes, mostrando nossa vida transformada pelo poder, mostrando nossos lares como pedacinhos do céu aqui na terra, e mostrando a nossa igreja como um canal de luz a apontar para Jesus Cristo. Despede-nos em paz, que o Teu santo amor nos aguarde e proteja, e ajuda-nos, ó Senhor, ajuda-nos a aproveitar todas as oportunidades que Tu nos concede. É o que pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.